Escolha o tema do vídeo: animação, terror, filmes, variedades. Ok, aproveite! Já vamos começar! Eu encontrei uma garotinha morta-viva, mas, para minha surpresa, ela não comia cérebros. Ela fazia bem pior do que isso. Sorria com a mais pura inocência. Uma inocência que custa muitas vidas e vem junto de uma violência doce e fofa, ocasionando em bebês inocentes se ferindo e até mesmo no falecimento de animais fofinhos, que às vezes ela aperta até os olhos saltarem. Zut, mas que merda você tá falando? Então, um tempinho atrás eu estava vagando pelo Pinterest, o que é um dos meus muito interessantes hobbies, quando eu me deparei com essa arte aqui. A vibe dark, meio anos 2000, era super chamativa para os meus olhos, que geralmente são atraídos por tudo que é um pouco mais sombrio, sobrenatural, oculto. Eu também sou um grande fã de música emo e, portanto, a energia pura de 2007 que estava exalando da arte foi suficiente para me deixar com um sorriso no rosto, mergulhando de cabeça no universo fofamente bizarro pra caramba de Lenore, a garotinha morta-viva. Vamos descobrir juntos mais sobre essa série, sua HQ, seus momentos bizarros, a dublagem que é uma lost media parcial e o retorno dela agora em 2025. Depois de muito tempo sem novidades sobre a obra. Beleza? Vamos começar então. Lenore, The Cute Little Dead Girl é uma série de quadrinhos de humor obscuro e ácido, com pitadas de sarcasmo e banhada no macabro, sendo publicada de 1997 até 2007, com sua própria série. Suas histórias em quadrinhos tinham uma estrutura bem semelhante à Turma da Mônica, ou seja, é uma revistinha com várias mini historinhas que não possuem conexão, com exceção de alguns personagens que são mais recorrentes e de pouquíssimas histórias que, sim, possuem uma continuação aqui e ali, mas no geral isso não costuma acontecer. Em 2002, Lenore foi animada em Flash e lançada em um site da Sony Pictures chamado de Screen Blast, com várias das historinhas ganhando vida, embora com uma outra ordem e a exclusão das histórias um pouco mais pesadas. E mesmo que várias dessas historinhas mais pesadas não tenham ganhado vida na animação, a Lenore ainda continua sendo responsável pelo assassinato de várias pessoas e pobres animais ao longo dos 26 curtas animados. Antes de abordar a série animada, eu preciso falar pelo menos de algumas histórias do quadrinho original para vocês entenderem o porquê do título do vídeo ser Doce, Morta e Psicopata. Lenore, a babá. A pequena Lenore recebe uma ligação dos seus vizinhos pedindo para que ela cuide do pequeno Edward, o bebê deles. Lenore aceita e a mãe do menino avisa que eles não vão demorar muito, saindo somente por 1 hora. Ela sugere que eles assistam TV enquanto isso, para passar o tempo. Lenore acaba achando isso entediante e decide que vão sair para um passeio, uma caminhada. Ela leva o pequeno Edward para passear, empurrando ele em seu carrinho de bebê, e se distrai com um pássaro muito fofo. Ela diz para alimentarem ele com as sementes de pássaro que eles trouxeram, e enquanto faz isso, entrega o saco de sementes para Edward. Lenore se vira para alimentar o pássaro e vários pássaros esfomeados atacam o carrinho do bebê, com splashes de sangue jorrando para todo lado. Ele tá... Eu acho que deu pra entender o que aconteceu com ele, né? A tirinha termina com os pais retornando e Lenore indo embora o mais depressa possível, enquanto a mãe do bebê pergunta se ele está dormindo. Pronto, Lenore foi apresentada a vocês, mas essa primeira história não mostrou ainda aquele que talvez seja o traço mais característico dela, a sua inocência. Lenore pode ser muito violenta, e embora nesse caso específico tudo tenha sido um grande acidente, nos próximos exemplos que vocês verão, ela está bem consciente de tudo que está acontecendo. Embora sua violência seja curiosa, porque ela é inocente. Isso torna tudo muito divertido de assistir, ou de ler nesse caso, já que tanto as tirinhas quanto os curtas capturam muito bem a atmosfera criada pelo seu autor, Roman Dirge.
Lenore é super fofa, e é essa fofura que torna ela medonha, porque sem querer querendo, ela pode acabar triturando você da forma mais grotesca possível. Em Fufu, vemos o coelhinho da Páscoa caindo em uma armadilha e tendo seu corpo esmagado ao meio. A armadilha é essa que a própria Lenore colocou, já que ela estava tentando capturar um macaco. Nisso, ela se veste de coelho da Páscoa para fazer o serviço no lugar dele, já que ele acabou falecendo. E quando as crianças dizem para ela, "Eu amo você, coelhinho da Páscoa", Lenore responde bem seca, dizendo, o coelhinho da Páscoa teve sua espinha quebrada ao meio. Sim, ele está morto, apodrecendo em uma armadilha para ursos lá na minha casa. Eu sou apenas uma garotinha morta entregando ovos. Em O Monstro do Relógio, Lenore pega um monstrinho que saiu do relógio da parede da sua casa e estava prestes a comer o seu peixe de estimação. Ela esmaga ele, só que ela esmaga o peixe junto, jogando seu corpo de volta no aquário, mesmo que ele visivelmente não tenha mais vida e esteja sangrando. A intenção dela era boa, mas acabou resultando na morte daquele que ela tentava proteger. E esse tipo de situação continua na série animada. Nos curtas é onde alguns dos meus momentos favoritos estão, adaptados diretamente dos quadrinhos. No primeiro episódio, Lenore fica maravilhada com um novo brinquedo de espremer e pergunta para o garotinho do seu lado onde foi que ele conseguiu aquilo. Ele aponta de qualquer jeito, dizendo que foi bem ali. E Lenore, confusa como sempre, entra em uma loja de animais, ao invés de entrar na loja de brinquedos que estava bem do lado. Ela pergunta pro atendente onde estão aquelas coisinhas que os garotos brincam e que ela também pode brincar. E ele, ainda mais confuso do que ela, diz que o que ela procura provavelmente são aqueles carinhas que estão bem ali, achando que ela se referia a um pequeno hamster. O que resulta em Lenore espremendo eles até morrerem, estourando de dentro pra fora, um por um, estourando todos, matando todos, e reclamando que eles estão quebrados e nenhum deles funciona. Ela vai embora, se queixando pro atendente que todos estão com defeito, e deixando ele completamente em choque com o cenário terrível que está diante dele. I am going to hurt you. Lenore causa a morte onde quer que ela vá, por onde ela passa. Às vezes porque se zanga muito com alguém, e muitas vezes porque ela parece não ter muita noção do que é a morte. Afinal, ela mesma retornou à vida. Quer mais exemplos? Tem uma vez em que ela passeia pela cidade com um gato morto, arrastando ele pelo chão. Uma senhora acha ela bem fofinha e começa a mexer com ela, brincando de roubar o seu nariz. Mas a garotinha morta-viva leva aquilo muito a sério e decepa o nariz dela de verdade com uma faca. Got your nose. Tem também a ocasião em que ela esmaga um elfo místico centenário que vivia dentro de um muffin. Ela mata ele só porque ele atrapalhou ela quando ela estava prestes a comer os seus muffins. E assim vai, como a ocasião em que ela massacra uma comunidade inteira de duendes, juntamente da sua rainha, uma fada, porque ela achava eles interessantes e curiosos, deixando eles em jarras com seus corpos conservados e os dizeres, insetos irados. Mata afogado um pobre mágico de quinta categoria após ele escolher ela como voluntária e ela esconder a chave secreta que ele usaria no seu truque para escapar de um tanque. Ela também até mesmo assassina sem querer mais de um gatinho. Aparentemente ela teve cerca de uns 50 gatos, e esse mais recente ela acaba matando sem querer porque percebe que ele tá com um mau cheiro e simplesmente joga ele dentro de uma banheira. Mas Lenore é só isso mesmo? Tem alguma história maior? Personagens? Quem era ela antes de ressuscitar? Quem é o seu criador? Você está assistindo Zoot. Nesse Halloween, aprenderemos com um vampiro como fazer para conseguir sangue de virgens. Na verdade, é bem fácil. Para conseguir saber se uma garota é virgem, você só pergunta se ela é inscrita e assiste os vídeos do Zoot. Continue assistindo Zoot. Lenore Lintfest. Lenore era uma garotinha comum, porém encontrava-se muito doente e veio a falecer de pneumonia no início do século XX, acordando no necrotério. Ficou sabendo que estava ocorrendo um evento para ela, que era nada mais nada menos do que o seu enterro, e simplesmente deu as caras lá,
chocando sua família, que não a entendiam e pareciam nem mesmo reconhecê-la. Eles se afastaram definitivamente e Lenore ficou sozinha no mundo em uma mansão macabra, porém fazendo algumas amizades igualmente bizarras pelo caminho. Ragamuffin. À primeira vista, Ragamuffin pode parecer apenas um boneco desajeitado, com fios de cabelo parecendo minhocas e enchimento sintético, mas sua origem e personalidade são bem mais complexos do que parecem. Ele já foi um vampiro com mais de 400 anos de idade. Ele sobrevivia devorando a carne dos vivos. Em uma de suas caçadas, atacou e matou uma jovem mulher, mas o que ele não sabia é que a irmã dessa mulher era uma bruxa poderosa. Ao presenciar o assassinato, a bruxa lançou uma terrível maldição sobre ele, aprisionando ele, no caso sua alma, dentro do corpo de uma boneca. Muito tempo depois, uma gota de sangue da Lenore acidentalmente o trouxe de volta à vida. No entanto, como o sangue dela não era exatamente o de um mortal, a maldição não se desfez completamente. E Ragamuffin continua, até hoje, preso para sempre na forma de um brinquedo. Alguns outros personagens recorrentes são Mr. Gosh, um humano deformado e imortal que é completamente obcecado com a Lenore, retornando mesmo depois dela matar ele inúmeras vezes, incontáveis vezes, e cobrindo seu rosto bizarro com um saco. Puri Applewater, um enviado do submundo para levar a Lenore com ele de volta para o inferno, mas decidindo ficar na Terra e se tornando um novo amigo da menina. E finalmente, Taxidermy, o vizinho de aparência peculiar e muito misterioso da Lenore, que parece ser uma espécie de híbrido de cervo e humano. Agora, sobre a história, é um pouco simples mesmo. A série Lenore, The Cute Little Dead Girl, se passa num universo sombrio e ao mesmo tempo cômico, um lugar onde o mórbido e o engraçado se misturam de forma natural. A história gira em torno da não-vida da Lenore na cidade de Nevermore. É nesse cenário melancólico e cheio de ironia que ela vive suas aventuras bizarras, acompanhada dos amigos igualmente estranhos, ou até mais estranhos do que ela. A mansão de Lenore e o cemitério que fica bem próximo dali são os pontos centrais dessa pequena e caótica realidade. A atmosfera da obra é um equilíbrio entre terror e humor negro, sempre com um tom sarcástico e inocentemente cruel. As histórias costumam parodiar canções infantis, contos de fada e símbolos da cultura pop, transformando tudo em versões macabras e absurdas. Esse tipo de humor sombrio é a marca registrada dos quadrinhos. O trágico é tratado com leveza e o inocente com um toque de crueldade. Lenore em si é um mistério. Apesar de ser uma morta-viva, ela age como uma criança travessa que acredita que está fazendo bem, mesmo quando suas ações terminam em desastre. Às vezes, ela demonstra bondade genuína, em outras, revela um lado destrutivo e cruel. E quando alguém irrita ela pode se tornar extremamente violenta, descontando sua raiva em quem estiver por perto. Esse contraste entre inocência e brutalidade é o que faz Lenore ser tão fascinante. I always pride myself on you cannot see what's coming. Like you cannot foresee in any way like how my stories will end usually. Roman Dirge, nascido em 1972, é um quadrinista americano conhecido pelo seu conteúdo mais voltado para o mórbido. Seus professores de arte lhe disseram que ele nunca ia conseguir ser um artista porque o seu estilo era muito grosseiro. Então, ele abandonou a arte e se tornou um mágico em tempo integral. Depois de alguns anos, sua paixão pela arte o dominou novamente e ele criou a história em quadrinhos Lenore, The Cute Little Dead Girl. Ele também colaborou em episódios de Invasor Zim, escrevendo para o seu amigo pessoal e também quadrinista Johnny Vasquez, autor tanto de Invasor Zim quanto de Johnny o Maníaco Homicida. Recentemente, Lenore recebeu um volume inédito chamado de Lenore The Time War, marcando então o segundo retorno da garotinha zumbi. Ao todo, Lenore tem duas séries, uma de 1998 e outra de 2009. A série original foi até 2007. E agora tivemos esse retorno mais recente. A série está disponível inteirinha aqui no YouTube em ótima qualidade, mas em inglês. E aqui vai um bônus. A dublagem brasileira é uma Lost Media. Oh, você é legal. O que aconteceu com você? Sim,
Existem episódios dublados, porém em péssima qualidade, e nem todos foram encontrados, com muitos deles simplesmente desaparecidos. A dublagem é claramente oficial, já que Lenore tem sua voz por Fátima Noia, dubladora de Gohan, Goten e Rama na versão mulher. Como nunca saíram DVDs e os curtas eram encontrados em um site da Sony que nem existe mais, eu acredito que talvez eles estejam perdidos para sempre. E esse foi o vídeo de hoje, sobre essa bizarramente fofa garotinha zumbi e sua inocência mortal e muitas vezes bem grotesca. Eu sou o Zut, e se você tiver gostado desse vídeo, você pode deixar o seu like para me ajudar, e se ainda não for inscrito no canal, se inscreve para estar me apoiando aqui, beleza? Até a próxima e a gente se vê!